Olá pessoal, estamos aqui agora para a nossa aula de matemática do nosso livro didático 3. Então nós vamos ver o capítulo 7, que vamos falar sobre frações, tempo e temperatura. Então nós vamos rever um pouquinho sobre as frações decimais no nosso livro didático. Então vamos ver lá. O que as frações decimais vêm nos falar? Que nós podemos representar quantidades usando tanto frações quanto números decimais. Tínhamos começado a ver no nosso livro anterior. A figura foi dividida em 10 partes iguais. Cada uma dessas partes correspondem a 1/10 da figura. Então, cada partezinha dessa corresponde a 1/10. Então, nós podemos representar 1/10 de duas maneiras. Por uma fração, que eu coloco 1 sobre 10, 1/10, ou por um número decimal, que é 0,1, ok? Então, lá, para a gente representar por meio de uma fração e um número decimal, a parte colorida de azul em cada figura. Então, aqui eu tenho 1 inteiro dividido em 10 partes, duas partes pintadas. Então, em fração eu vou representar 2 sobre 10. 2/10. Transformando em números decimais, representando em números decimais, vai ficar 0,2. Lembram que eu expliquei na outra aula aqui? Se eu tenho 1, 0, eu vou ter uma casinha depois da vírgula, um número depois da vírgula. Então, por isso que eu vou representar com 0,2. Aqui eu tenho 7 partes pintadas das 10, então eu represento 7/10. Em números decimais, 0,7, um número depois da vírgula. Eu tenho aqui 4 partes pintadas das 10 no total, então eu tenho 4/10, ou 0,4. Tem um 0 aqui, uma casinha, um número depois da vírgula. Eu tenho 9 partes pintadas das 10, então eu tenho 9/10, ou 0,9. Eu tenho 6 partes pintadas das 10, então 6/10, ou 0,6. Eu tenho 3 partes pintadas das 10 no total, então eu tenho 3/10 de fração, ou 0,3 em números decimais. Aqui no livro de vocês também tem alguns exemplos para vocês, ok? Para vocês observarem isso que eu acabei de fazer aqui para vocês. E daí nós temos aqui no finalzinho da página 4, você vai observar que vocês têm 3 figuras ali em branco e você vai escolher, você vai pintar as partes que você quiser e aí depois que você pintou, você vai representar na primeira parte a fração e na segunda parte o número decimal. Você vai fazer exatamente isso que a gente fez aqui, certo? Então você escolhe lá, pinta o desenho do jeito que você quiser e depois você faz a fração desse número, desse desenho que você pintou e também o número decimal que ele representa, ok? Na seção Diga Aí, nós temos lá, né? Onde você vê frações escritas no seu dia a dia. Então, o livro de vocês, ele traz algumas situações para exemplificar isso. Então, nós podemos ver no dia a dia em receitas de bolos, né, de comidas em geral. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma receita para vocês. Aqui, por exemplo, eu tenho 2,5 de xícara de farinha de trigo. Então, são 2,5 xícaras, certo? 3/4 de xícara. Então, nós temos a representação de frações no nosso dia a dia em receitas, lá no tanque de combustível do carro, do pai, da mãe, certo? Lá tem a divisão do tanque, no tanque total, com as frações. E números decimais? Onde nós encontramos números decimais no nosso dia a dia? Encontramos em preços, né? Onde nós formos no mercado, a gente vai ver o preço dos produtos que nós vamos comprar em números decimais. No peso das embalagens também a gente pode encontrar números decimais e, claro, em outros lugares, ok?
Então eu vou dar o exemplo da metade para vocês, tá? Os retângulos são todos iguais e cada um deles é um inteiro. Foram repartidos em diferentes números de partes e em todos está pentada a metade. Então olha lá os nossos retângulos, certo? Ele tinha aqui, todos eles são do mesmo tamanho, ok? Podem ver aqui, ó, são iguais. Só que eles foram divididos de formas diferentes. Mas em todos eles foi pintado a metade, mesmo sendo dividido de formas diferentes. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho inteiro, aí depois foi dividido ao meio, então eu tenho um meio. Depois foi dividido em 4 partes, pintou 2 quartos. Foi dividido em 6 partes e pintou 3, então 3 sextos. Foi dividido em 8, pintou 4 oitavos. Foi dividido em 10 e pintou 5 décimos. Então, em todas elas, você pode observar que foi pintado a metade dessa figura. Então, essas frações representam a mesma quantidade. Diferente que foi dividido em outras partes, elas são equivalentes. Elas representam a mesma parte. O meio, ela é equivalente a 2 quartos. Por quê? Porque eu dividi em 2, aqui eu dividi em 4, mas eu usei, né, eu considerei a metade igual. Então, se eu for representar, elas são equivalentes. Elas estão querendo dizer a mesma coisa, certo? Então, aqui eu tenho esses exemplos para vocês. Lá no livro didático também tem o desenho de vocês, ok? E aqui vocês vão completar, ok? Olha lá, então aqui eu tenho 5 e 10, 5 décimos. Então, partes pintadas 5 partes, total de partes 10. E você vai fazer, vai montar a fração aqui e colocar qual que é a parte pintada e qual que é o total de partes. Você vai continuar ali. As frações que representam a metade, elas são iguais a 0,5. Então, 0,5 quer dizer que é metade em números decimais, tá? Então, o que são as frações equivalentes? As frações equivalentes, elas são frações que representam a mesma parte do todo. São frações que representam a mesma parte do inteiro, certo? Então, a gente vai sempre trabalhar com isso. Olha lá. A relação entre numerador e denominador das frações equivalentes. Então, o que eu posso observar nessas frações equivalentes? O denominador é o número de baixo, é o total de partes, tá? Então, o denominador, ele deve ser o dobro do numerador, ok? Então, claro, se eu estou trabalhando a questão da metade aqui, eu tenho que ter o inteiro, né? E a metade pintada. Então, esse vai ser o dobro desse. Ou, eu também posso pensar que o numerador vai ser a metade do denominador, ok? As duas formas de pensar, elas são a mesma, tem o mesmo resultado. Então, ou eu penso que o denominador é o dobro do numerador, ou eu penso que o numerador é a metade do denominador. Então, quando eu observo isso, eu percebo que elas são frações equivalentes. Isso vocês têm também, gente, lá no livro didático para vocês responderem. Então, vocês têm que ficar espertos lá. Então, o que eu quero que vocês façam de atividades sobre essa aula? Vocês vão responder as atividades lá do nosso livro didático, páginas 4, 5, 6 e 7, ok? É isso que eu estava mostrando para vocês lá. O 4 é esse aqui que eu falei para vocês pintarem e representar com fração em número decimal. 5 é esse que eu expliquei para vocês, que vocês vão dar continuidade ali do desenho da fração. E 6 e 7 são os exercícios aqui que estão relacionados a tudo isso que nós vimos nessa nossa aula. Ok, pessoal? Até a